Alô galera que gosta, que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua presença por aqui. Vila Nova estará em campo nesta terça-feira para enfrentar o Fluminense em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E na sequência do vídeo agora eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático desse jogo e também o retrospecto. Então não saia daí, é logo depois da vinheta, muitos detalhes deste duelo entre cariocas e goianos pela Copa do Brasil. Jogo aguardado com muita expectativa pela torcida colorada. O Vila quer fazer história na Copa do Brasil. Então, passar pelo Fluminense, né, seria um grande feito esportivo para o Vila e também seria um grande feito financeiro para a equipe carioca, já que esta fase da competição dá ao vencedor de cada um dos duelos uma premiação de 3 milhões de reais. Sem dúvida, isso faria uma grande diferença no orçamento colorado. Vamos aqui dar uma moral aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no projeto Futebol 62, começando pela ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Para o jogo de hoje, olha as cotações do momento da ProEsport.bet na manhã dessa terça-feira. 1,36 está pagando para a vitória do Fluminense, R$ 4,03 no empate e R$ 8,36 na vitória do Vila Nova. Então o Vila aí numa cotação altíssima, né? Se você apostar, por exemplo, R$ 10 no Vila Nova e o Vila vencer o jogo, você teria neste momento aí R$ 83,60 de premiação. Uma premiação realmente muito alta. O Vila considerado aí pelas bolsas de aposta e também pela ProEsport.bet um azarão dentro do jogo. Mas é um azarão que com força pode ser uma aposta bem interessante. Então confira lá na ProEsport.bet este e outros jogos. Depois que você fazer a sua aposta, você valida ela por esse número que está aí, ó, 9503 2286. Vamos ao jogo, começando aqui pelo retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 6 jogos na história, com 3 vitórias do Fluminense e 3 empates. O Fluminense marcou 16 gols, o Vila Nova marcou 7 gols. Ou seja, a equipe colorada buscará quebrar um tabu nesta noite, que é o de vencer o Fluminense pela primeira vez. Outro tabu que o Vila tentará por fim é ganhar no Maracanã pela primeira vez. O Vila Nova já jogou 3 vezes no Maracanã, 2 contra o Fluminense, 1 contra o Vasco, nunca ganhou. Hoje jogará a 4ª vez. Quem sabe a equipe colorada hoje quebre 2 tabus numa paulada só, vamos dizer assim, né? Que seria ganhar do Fluminense pela primeira vez e também ganhar no Maracanã pela primeira vez. O serviço do jogo está aí, ó. Fluminense e Vila Nova, Copa do Brasil, terceira fase. Jogo de ida, a partida acontece nesta terça-feira, 19 de abril, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os ingressos, R$ 30 a meia, R$ 60 a inteira, tanto para a torcida local como para a torcida visitante. Agora vamos entrar nas escalações, né? Como é que o Vila deve ir a campo, qual deve ser a equipe do Fluminense e do técnico Abel Braga também. Vamos começar pelos goianos, vamos começar pelo o da casa, né? Da casa, nossa casa no caso, não o mandante, o Vila Nova. O técnico Igor Magalhães deve realizar 2 mudanças na equipe. A primeira é a troca de um volante por outro, com o Ralf fazendo a sua estreia no lugar do Rafinha. A segunda é a entrada do Wagner no time, neste caso no lugar do Pablo Roberto. Ou seja, ele colocaria 2 jogadores mais experientes no jogo. Ralf, né, muita bagagem, muita experiência com a camisa do Corinthians, e o Wagner, né, jogador que inclusive já defendeu a equipe do Fluminense. Desta forma, o provável Vila para hoje: George, Alex Silva, Donato, Renato, Formiga, Ralf, Arthur Rezende, Mateuzinho, Wagner, Victor Andrade, lá na frente o Pablo Diego. Agora, daqui a pouco eu vou falar o que isso significa, né, dentro da formatação da equipe do Vila. Agora vamos ao Fluminense de Abel Braga. O Abel mantém muitas dúvidas aí sobre poupar ou não jogadores. Vamos ver aí
o que pode ser, né, vamos dizer assim, o Fluminense nesta noite. Fábio, Samuel Xavier, Nino, que pode ser poupado se for a tendência que entre o David Duarte, David Braz e Pineda. O André, volante confirmado, Iago Felipe também confirmado, Nonato, pode ser ele ou o Martinelli, e o Ganso ou o Luiz Henrique. Lá na frente, o Cano e o Arias. O Fluminense aí num 4-4-2 com o losango no meio campo, né? O Abel tem utilizado dessa formatação. Ele joga com um volante mais centralizado, dois volantes com poder de saída pelos lados e um meia armador. É o antigo 4-4-2, o antigo losango do 4-4-2. Lá na frente o Arias e o Cano, dois atacantes. Então é um time que força muito os jogos pelo lado e aposta muito na criação, né? Na criação nessa linha aí de Nonato, Ganso e Iago Felipe. Se o Luiz Henrique entrar, muda um pouco essa característica, porque você perde aquele meia tradicional, né? Ganha um meia atacante, jogador de mais força no setor ofensivo. Mas ainda assim a gente vê um Fluminense muito forte, né? Para esse jogo de logo mais contra a equipe do Vila. E essas mudanças, essas alterações no Vila? Eu penso que a ideia do Igor é justamente dar mais experiência a esse time, fazer com que essa equipe tenha um pouco mais de bagagem, um pouco mais de cancha para esse jogo lá no Rio de Janeiro. Ralf e Wagner são dois jogadores acostumados a esse tipo de jogo, a esse tipo de duelo. Já dois veteranos, a gente precisa ver se eles vão conseguir, além da experiência, colaborar física e tecnicamente. Este é o desafio. O Ralf jogou todos os jogos do Campeonato Paranaense. A tendência é que seja bem fisicamente. O Wagner ainda não conseguiu no Vila ser aquele jogador que o Vila Nova espera. Até agora, o Wagner não justificou a sua contratação. Se recuperou de uma lesão após o final do Campeonato Goiano, até já entrou em campo, né? Vamos ver como é que o Wagner, se ele vai conseguir elevar o nível do seu futebol. Pois se ele não conseguir, eu penso que era muito melhor você manter o Pablo na equipe, até porque o Pablo fez um jogo bom, né, contra o Novo Horizontino. O Vila como um todo não fez um bom jogo, mas o Pablo, ao meu ver, foi o jogador mais eficiente do Vila naquela partida do meio campo para frente. Então, essa troca, o Wagner vai ter que corresponder muito bem para justificá-la. A troca do Ralf pelo Rafinha, né? Sai um jogador que está chegando ao Vila agora, o Rafinha, na expectativa de que o Ralf seja o volante que o Vila espera, né, com a sua contratação. E ele veio para jogar, né? Esse é um fato. O Ralf veio para jogar, não veio para ficar no banco do Vila. Se veio para jogar, está bem fisicamente, o Igor já vai colocá-lo na equipe. Outro ponto, eu quero ver como é que se o Igor vai manter a sua marcação no 4-1-4-1. Ele utilizou este modelo nos dois primeiros jogos da Série B contra Vasco e Novo Horizontino. O jogo de hoje, por exemplo, o Fluminense pode ter o Ganso. O Ganso que vive até um momento bom no Fluminense, né, comparado ao que ele passou por lá até agora. Este é um bom momento do Ganso do Fluminense. O Ganso pode provocar, vamos dizer assim, ou reforçar no IG essa ideia de manter o 4-1-4-1 para ele ter esse volante entre linhas ali, que ele faça o combate no Ganso, especialmente próximo à linha da grande área. Então, o Ralf seria esse jogador, né? Muito provavelmente o Ralf seria esse jogador, faria esse entre linhas, com o Wagner e o Arthur fazendo a segunda linha. Não sei se o Wagner consegue fazer essa segunda linha com qualidade, até porque o Wagner fisicamente ainda está bem aquém daquilo que ele precisa para render, né, para jogar em alto rendimento. O Fluminense é favorito para o jogo, a gente não tem como negar isso. É uma equipe que deve ter um orçamento aí entre 30 e 40 vezes maior que o orçamento do Vila. Então, nós estamos falando de realidades financeiras e de elenco diferente. Só que eu vejo no Vila um time competitivo, um time organizado, um time competitivo, uma equipe capaz de impor muitas dificuldades ao Fluminense mesmo jogando no Maracanã. Vila Nova voltou a marcar bem nesse Campeonato Brasileiro da Série B, foi bem no jogo contra o Vasco, foi bem no jogo contra o Novo Horizontino no sentido de marcação. Então, a equipe colorada, se conseguir encaixar essa marcação bem encaixada no Fluminense, o Vila tende a impor muitas dificuldades ao Fluminense. Eu tenho para mim que a missão do Vila no Maracanã é voltar vivo de lá. O que seria voltar vivo? Não perder o jogo, ou se perder o jogo, que seja aí no máximo pela diferença de um gol. Porque aí você volta para um jogo dentro de casa
mesmo tendo que reverter a situação, mas com alguma chance, ou uma chance real, de buscar a classificação. Não é porque você correr atrás de 1-0 não é fácil, mas é uma missão bem menos complicada do que se você tomar 2-3-0, aí praticamente está eliminado do confronto. E se não perder, o Vila volta para casa com a disputa completamente aberta. Quando entrar em campo, a equipe do Vila estaria muito viva dentro da competição. Então acho que essa é a missão do Vila lá no estádio Maracanã nesta noite. A partir das 9 horas eu estarei comentando esse jogo aqui pelo Futebol 62 com a narração do Wilker Nunes. Te convido a conhecer o nosso trabalho, a ver o nosso formato de transmissão de jogos, que é um formato que vem sendo desenvolvido aí especificamente para a internet. Manda aí o seu recado, a sua expectativa para o jogo de logo mais. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Até mais tarde.